A minha preocupação não é essa, não é o Lula ou o Bolsonaro. Esses caras passam, morrem. Já tivemos o Collor, já enganou, o Collor enganou. Tivemos Milico, tivemos a Dilma, Dilma Rousseff. Não renunciar. A minha preocupação é o esquema. Porque o que acontece quando a gente fala que a gente é um país democrático? E por que a gente gosta desta porcaria? Porque você tem o presidente e a gente fala, pô, eu vou votar nesse cara. Sim. Eu vou lá, eu vou escolher esse cara porque eu acho ele bom. Aí você acha ele ruim, você fala, que presidente ruim, hein? Vamos juntar aqui, nós vamos mudar isso. A gente tem a capacidade de mudar. Ou a gente acreditava que aquilo tinha um certo valor quando você ia na eleição. Porque como é que você muda um país? Para nós, é na eleição, fazer manifestação para tentar derrubar um presidente. A minha preocupação é essa. Esse sistema vai acabar? Parece que sim, porque parece que somos todos imbecis agora. Exato. E nós precisamos ter alguém para nos guiar. Parece Iluminado. que... O que você acha, ô, meu querido Fiuza? Ô, Emílio, o Ricardo falou um negócio que eu acho que é crucial, né? Que é a observação dos feitos. Isso. Né? Eu, assim, sem a mesma elaboração, eu tento sempre chamar atenção para isso, porque... E não é só os feitos que consagram para sempre, não. Os feitos com continuação, né? Assim, porque o Sérgio Moro, por exemplo, ele foi na Lava Jato, depois ele virou um outro personagem. Então ele não pode botar os feitos dele debaixo do braço, achar que aquilo é uma credencial eterna e virar outra coisa, né? Inventar um outro produto para ele. Então, eu acho que, infelizmente, né, Ricardo, Emílio, pessoal, a propensão a acreditar em embalagens fúteis aumentou, né? Infelizmente aumentou. E a gente viu aí na pandemia a apoteose, né? A triste apoteose da demagogia. A gente viu, e assim, muita gente embarcando de boa fé até. Essa palavra empatia, né, ela foi, enfim, né, tem uma urdidura aí que eu não queria entrar muito, mas um pacote fajuto, né, de propaganda, transformando ciência em propaganda, etc. Tudo isso que a gente está vendo com muita preocupação. Eu pegar essa palavrinha empatia, que de repente reapareceu, assim, foi, eu olhei e falei assim, pô, todo mundo falando de empatia? O que é empatia? Muita gente sempre se referiu à questão de você ter atenção ao próximo, ter solidariedade, comiseração, companheirismo, aí virou empatia, né? Veio lá da matriz, essa empatia. E, como a gente estava falando anteriormente, com muita arrogância, com muita prepotência. Então, quando se discutia o tipo de distanciamento, por exemplo, que se precisava fazer, e evidentemente se precisava, né, principalmente protegendo os mais vulneráveis àquele vírus que chegava, vinham os cavaleiros da empatia com o dedo na cara dos outros. E aí, mais uma vez, como disse o Ricardo, né, a linguagem corporal e também, né, o tom verbal denunciam muito, né? Então vinham assim, você não tem empatia para cá, você não tem empatia para lá. Era um tal de delatar, de dedurar. Saiu andando de bicicleta, expõe o cara. Uma coisa estranha, volto a dizer, reacionária. A gente esteve aqui no Rio de Janeiro, então só para ilustrar essa questão da falsidade e o quanto as pessoas estão caindo nesse negócio. Aqui no Rio de Janeiro, como, né, em tudo quanto é lugar do mundo, praticamente, a gente teve aí uma política muito bruta, muito violenta, com toque de recolher, que até hoje não foi explicado como um toque de recolher noturno, com tropas pesadas nas ruas, impedindo e, eventualmente, coagindo e em alguns lugares, maltratando pessoas, como é que aquilo era uma ação de bloqueio sanitário. Isso nunca foi demonstrado. É claro que era grosseiro desde o início, é claro que a gente viu que aquilo era mentira, quem estava um pouco mais atento, mas aquilo passou. E aqui no Rio de Janeiro, o Eduardo Paes, o prefeito Eduardo Paes, que criou o passaporte sanitário, que disse que ia atrapalhar a vida de quem não se vacinasse com uma vacina que nem bloqueia o contágio.
que nem tem segurança de imunização e cujos riscos, eu vou sempre falar sobre isso, porque o assunto morreu, mas eu acho que as pessoas que sofrem, algumas morreram e outras não. A gente precisa de investigação sobre isso, né? O que acontece com as pessoas que sofrem efeitos adversos depois da vacina? Pode ser ou pode não ser, você tem que investigar. Mas o Eduardo Paes foi aquele que disse que ia atrapalhar a vida de quem não se vacinasse. E ele pintou, Ricardo, no posto Salvamar, a palavra afeto. A palavra afeto. E muita gente achou uma beleza, achou que estava resolvido. Olha, um prefeito afetuoso. Tinha outros nomezinhos bonitinhos em outros postos. E exatamente, ou muito próximo desse afeto, nós vimos, e tem vídeo disso, isso não é uma criação da minha mente. Nós vimos uma mulher sendo arrastada e empurrada para dentro de um camburão com brutalidade pela guarda do Eduardo Paes, fingindo que aquilo era segurança sanitária. Então, assim, qual é o meu ponto? O respeitável público, né? As pessoas que estão aí tentando procurar a verdade ou que elas podem confiar, talvez elas tenham relaxado um pouco nesse discernimento. Está passando propaganda muito reles, né? Muito primária. E, de novo, eu acho que é o momento da gente pensar. Existe, sim, uma feira de demagogia, existe sim, uma epidemia de falsos virtuosos, vidas para cá, vidas para lá, salvadores de vida. Renan Calheiros virou um oráculo, né? Segundo essa imprensa aí que virou consórcio, Renan Calheiros virou ali um porta-voz da ética e da vida, falando sempre sobre questões dos problemas de saúde. E o Renan Calheiros preocupadíssimo em salvar vidas, né? Vejam vocês, e uma parte do público entrou nesse negócio, não achou que era uma aberração. Então é isso aí, eu acho que tem esse princípio que o Ricardo traz, né? Quer dizer, de realmente estar sempre presente, você tem que discernir, mas eu acho que o momento hoje está pior nesse sentido e as pessoas precisam dar uma apertadinha aí na sua possibilidade de discernimento. E olha que interessante, o Fiuza disse muito bem, os feitos e os desfeitos. Então, quando a gente fala de feito, parece que é só ver as coisas boas. Não, é você ver o resultado do que essa pessoa está trazendo. Agora, olha que interessante. A gente pode juntar várias coisas aqui. O Emílio disse assim, poxa, mas as pessoas, elas estão vendo aquilo, aí elas compram aquela situação. E é uma verdade. Até porque antes das redes sociais, nós tínhamos o quê? Um grande propagador de uma única via. Então, a televisão, a rádio, todo o sistema era daqui para lá. Não existia aqui, era muito pouco. Uhum. Então, quando você ouve muitas vezes aquilo, e é uma segurança, olha que interessante, os gatilhos mentais que muita gente aprendeu, ou quando eu falei isso, alguém deve estar falando, isso é coisa de venda, isso é coisa de persuasão. Não, isso é comportamento social. Por exemplo, imagina que nós lá na savana, né, lá os nossos grandes ancestrais, lá 10 mil anos atrás, imagina isso, Sam, imagina isso, Zuzu. Você tem que atravessar um rio. Tá. E aí você e sua família ali, você tem que atravessar o rio. Aí você vê que aqui tem poucos passos atravessando o rio. E aqui muitos passos atravessando o rio. Onde você vai escolher para atravessar o rio? Obviamente não tem muito espaço. Ou seja, aprovação social. E hoje eles utilizam muito isso. Então esse lance de falar, fulano tá com 40% na frente, olha, nós conseguimos, isso é para você mostrar que muitas vezes você pega aquele que tá indeciso ou não mas tem a tempo, mídia, e aí ele escolhe. Mas a mídia Emílio, faz nossa cabeça. Faz hoje em dia muito. É a mídia. Mas Emílio, isso que eu tô dizendo, mas eu sempre Para perguntar sobre isso. É lógico que é a mídia, pô. A mídia faz a cabeça o tempo inteiro. Acabei de abrir Folha. Por que você acha que os caras estão lá? Por que os caras fizeram o jantar lá com o Fiuza, o jantar. Vocês não podem ter essa força que vocês estão tendo aí, não. Eu queria engatar essa questão midiática, abrir na Folha agora, sim, de curiosidade. Partidos veem risco de Bolsonaro tentar golpear a eleição, e autoridades se calam. Aí tem uma partezinha aqui que é maravilhosa, um trechinho onde a Folha fez os questionamentos a entidades representativas do empresariado e da sociedade civil, fora as autoridades. Das 12, só 2 responderam. Aí a questão é a seguinte, você percebe, eu gosto muito de ler nas entrelinhas, eu queria perguntar para o Ricardo isso, né? Então a Folha vai para as autoridades e para as entidades e fala,
Vocês têm medo de eventual golpe do Bolsonaro? A entidade acha isso relevante? Eles transformam isso em manchete. Isso. O grau de manipulação disso é surreal, não é, Ventura? Muito. Até no sentido de você passar notícia. Não sei se vocês já perceberam, mas até a entonação de voz, quando é alguma coisa boa, parece que é ruim. Então, de repente, se a pessoa fala assim, e o emprego está subindo agora no mês de maio. Aí, pra quem tá olhando aquilo meio de, sabe, de soslaio, vai falar assim, pô, mas isso é bom ou ruim? É muito louco. Então, não é o conteúdo, mas é a forma que você passa o conteúdo. Ó, eu vi uma manchete que era assim, olha que loucura, até graficamente, e esse lance que a gente tá muito no scroll, tá muito no rápido, tá muito em ler coisas rápidas. Era assim, ó, diferença entre Bolsonaro e Lula, era a diferença entre Lula e Bolsonaro cai. Então, quando você olhava, graficamente era Bolsonaro cai. Entendeu? Sim. Então era a diferença então, mas isso aí Lula e Bolsonaro cai nas pesquisas. Aí você bate o olho, você via Bolsonaro cai nas pesquisas. E aí, de novo, vem com a aprovação social. Porque muitas vezes, você, na dúvida, você vai na maioria. Total. O que acabou com a terceira via, inclusive. Exato. Que nem existiu também, né? Mas isso aí é o fake news da velha imprensa.